Fala pessoal, professor Jefferson Vicente, para esclarecimento sobre eventuais recursos contra questões de processo penal e direito penal da prova da PEMERG, soldado da PEMERG 2023. Galera, na nossa correção, nós fizemos duas observações que geraram muitos questionamentos dos alunos, tá bom? Primeira delas, a questão relacionada à prisão temporária. Galera, a questão da prisão temporária ela foi uma questão injusta. Mas isso não significa necessariamente que cabe um recurso bom contra ela. Por quê? Porque está previsto lá no seu edital prisões, medidas cautelares e fiança. Dentro do tema prisões, nós estudamos as diversas prisões cautelares. Como vocês sabem, são prisão em flagrante, prisão preventiva e prisão temporária. Só que nos concursos que cobram prisão temporária, eles citam expressamente a lei da prisão temporária. Outra observação. Os tópicos do edital, eles copiam e colam o Código de Processo Penal. Logo, os candidatos, eles tendem a acreditar que só será cobrado temas que estão dentro do Código de Processo Penal, tendo em vista que os tópicos do edital são cópias dos tópicos do Código. E aí, claro, você já sabe disso, prisão temporária não está dentro do Código. Se não está dentro do Código, e sim numa lei especial e essa lei não foi citada, essa cobrança foi errada. Essa cobrança foi contra o edital. Na verdade, pessoal, não. Por quê? Porque dentro do tema prisões nos livros de direito, a gente estuda prisão temporária. Então é uma questão injusta, é uma questão que para você que está ali com 28, 29 questões, você precisa recorrer contra ela, tá bom? Eu te incentivo, até porque você não pode perder suas esperanças. No entanto, não é o tipo da questão que tem uma alta probabilidade de êxito no seu recurso. Então, assim, você que já está numa posição um pouco mais confortável, que é só aumentar a nota, eu acho que é uma perda de tempo, até porque alguém vai recorrer. Tá? Eu não gastaria meu tempo e minha energia com isso. Agora, até porque anulou para um, anula para todo mundo. Agora, você que está ali com 28, 29, cara, recorra. É o que você tem, beleza? Você não pode perder suas esperanças, você tem que fazer tudo que está ao seu alcance. Em relação à questão de penal, aquela de furto e estelionato, pessoal, aquela questão ali é uma questão que está numa situação limítrofe. O que é uma situação limítrofe? É uma situação que, dependendo da interpretação, você pode considerar que é um crime ou pode considerar que é outro. No caso, da minha opinião, é no sentido de furto. Jefferson, você muda a sua opinião mediante o gabarito da IBAD? Não, eu não mudo a minha opinião. No meu ponto de vista, como intérprete do direito, eu continuo considerando que houve subtração mediante fraude, que para mim a entrega da chave não é a entrega do carro para você levar. Só para você dar um exemplo bem claro. O camarada vai no supermercado, pega uma caixa de leite e pega 3 leites a mais. Sendo que dentro da caixa de leite ele tira alguns leites ali dentro e bota uma garrafa de uísque cara. Na hora de passar no caixa, ele apresenta um leite para a pessoa passar, né? E fala, ó, pode multiplicar aí, sei lá, por 13. Porque tem 10 leites dentro da caixa, mais 3 por fora. Aí a pessoa lança o valor do leite, ele leva, nem abre a caixa. Só que lá dentro tem um uísque. Nesse caso, é claramente um furto mediante fraude. Por quê? Porque ele está usando de fraude para a vítima não perceber que ele está realizando a subtração. Agora, se ele vai numa loja de uísque, pega um cheque, entrega um cheque falso, e o indivíduo e o atendente entrega o uísque para ele, aí nitidamente estamos diante de um estelionato. Por quê? Porque a vítima entrega a coisa sabendo o que ela está entregando. Então, do meu ponto de vista, no caso do carro, do manobrista, quando a vítima entrega a chave e o manobrista ele pega o carro e leva embora, para mim é furto. Por quê? Porque ele está subtraindo o carro. A vítima não está dando o carro para ele, a vítima está entregando o carro temporariamente para ele estacionar. Então, para mim, Jefferson, eu continuo acreditando que é furto mediante fraude, porque houve nitidamente ali uma subtração. A fraude foi só para ludibriar a vítima para posteriormente realizar a subtração. No entanto, galera, muitos professores, muitos doutrinadores, e inclusive se encontra até em jurisprudência, entendem que esse é um caso de estelionato. Eu concordo com esse ponto de vista? Não, não concordo. E, como eu disse, é uma situação limítrofe. Cabe interpretação para os dois lados. Se você que está ouvindo aqui meu argumento, você pode concordar com ele ou discordar com ele. O que você não pode dizer é que ele não tem embasamento. Porque ele tem embasamento. Beleza? Quando o cara leva o carro, ele está realizando a subtração. Porque o indivíduo não entregou o carro para ele levar para casa. Como é diferente no caso do uísque com cheque falso.
O camarada entrega o uísque sabendo que está entregando o uísque, tá bom? Sabendo que o camarada vai levar o uísque para casa, ou para uma festa, ou para qualquer lugar que seja. Já no caso do manobrista, não. No entanto, tem professores que defendem que é estelionato, existem alguns precedentes dizendo que é estelionato, e galera, é a posição da banca. Se é a posição da banca, infelizmente, você não tem como contra-argumentar querendo que ela altere uma questão ou anule uma questão, se é o posicionamento dela. Então é mais uma questão que tem baixa probabilidade de êxito, tá bom? Depois que eu reli a questão, eu não mudei de opinião, continuo tendo a mesma opinião. Mas eu percebi na releitura que a intenção do examinador era te induzir para o estelionato. Então ele evita, por exemplo, usar o termo subtração, ele evita usar ele usa algumas expressões que dão a entender que é estelionato, tá bom? Então não há muita probabilidade de êxito. Jefferson, isso faz com que você mude o seu posicionamento? Não. O meu posicionamento, a qualidade de um mestre em direito, na qualidade de um advogado de muitos anos, na qualidade de um aprovado no concurso público para delegado de polícia, está aguardando só a nomeação, o meu posicionamento continua o mesmo. No entanto, como eu disse, é uma situação limítrofe, e por ser uma situação limítrofe, a banca tem um posicionamento dela, existe respaldo para isso, e em razão disso tem pouca probabilidade de alterar o gabarito, beleza? Então, me perguntaram, Jefferson, você vai fazer o recurso para a gente dessa questão? Eu posso fazer, galera. Mandem para mim algum modelo de recurso que eu elaboro para vocês rapidamente um recurso com qualidade, tá bom? Não vai ser de qualquer forma, não. Eu vou dar uma fundamentada, vou escrever relativamente rápido, até porque se você fizer recurso longo, o examinador que está recebendo milhares de recursos, ele nem aprecia, ele nem lê, tá bom? Então nem adianta escrever demais, eu já tenho experiência nisso, tá bom? Quanto maior o teu recurso, menor é a probabilidade dele ser deferido por causa da pressa do examinador. Então, manda um modelinho para mim, entrando em contato comigo, vocês têm os meus contatos aí nas redes sociais, que vai ser um prazer ajudá-los, tá bom? Tanto numa questão como na outra. No caso da prisão temporária, o recurso vai ser menor ainda, tá? Mas, para você que está aí no desespero, 28, 29 questões, eu que acompanhei você na sua jornada, faço questão de estar com você até o final dela. E o final da jornada, galera, é quando você não tem mais meio nenhum para lutar pela sua conquista, pela sua vaga, tá bom? E esses são os temas dos quais eu sou professor. Eu dou aula de direitos humanos, dou aula de direito administrativo, que não caiu nenhuma, eu dou aula de penal e dou aula de processo penal. Legislação aplicada à PEMERG, procurem aí no YouTube que vocês vão encontrar outros professores. Na português, procurem que vocês vão encontrar. Matemática, procurem que vocês vão encontrar, principalmente nos grupos, tá bom? Agora, nessas 4 matérias, eu sou professor, vocês podem contar comigo, mas nessas 4 matérias, a única que dá margem mesmo efetiva para recurso, mas com pouca probabilidade de êxito, são essas 2. Existe uma terceira questão, que o pessoal está comentando também, que é aquela do momento da decretação da prisão. Pode ser tanto na fase de investigação, como também na fase da ação penal. Porque está escrito lá pré-processual e pré-processual. Tá? Foi a redação ruim. Mas do lado, galera, está escrito entre parênteses, ação penal. Então, apesar da redação estar errada, dava para entender porque estava do lado do parêntese ação penal. Então, assim, é um erro material? É. Dá ensejo à anulação de questão? Depende da boa vontade da banca. Porque, infelizmente, para você que errou essa questão, o fato de ter aquele parêntesezinho ali do lado faz com que a interpretação para qualquer aluno seja uma interpretação possível, tá bom? Seja uma interpretação possível. Então, eu não tenho como assegurar que esse tipo de recurso vai ter êxito e, na verdade, eu acho que tem menor probabilidade ainda do que os 2 primeiros, tá? Então, em relação aos 2 primeiros, eu posso estar ajudando vocês, mas em relação a essa última, eu nem recorreria, sinceramente. Eu acho que a probabilidade é perto de 0, tá? Não é pequena, é quase nula, tá bom? Quarto assunto também, que toda hora vem gente falar comigo. Jefferson, professor, você acha que é possível anular a prova? Galera, é claro que é possível. O governador tuitou sobre a prova, sobre esses casos de possível fraude. Então, a polícia estará realizando uma investigação, muito provavelmente nesse caso vai ser a Polícia Civil, e se de fato descobrirem que há elementos suficientes que indiquem que houve a quebra da isonomia,
Aí você vai depender um pouco de vontade política. Dependendo da repercussão, você terá certamente a anulação da prova. Agora, se a repercussão for fraca, se a coisa esfriar, é óbvio que eles não vão anular, pessoal, porque isso dá prejuízo de milhões. Fazer uma prova dessa para mais de 100 mil candidatos é muita despesa. Sem contar a quantidade de ação judicial que vai chover da galera que passou e que se sentiu prejudicada. Nesse caso aí, com gasto com passagem, com gasto com hospedagem, em alguns casos, tá bom? Então, é possível anular? É possível. É provável? Não, não é provável. Na verdade, é pouco provável que anulem. Então, não quero alimentar falsas esperanças em vocês. Então, das 3 questões de penal e processo penal, posso ajudar vocês em 2. Na terceira, nem vou te iludir. Tá? Se eu fizer esse recurso para você, eu estaria te iludindo. Eu não acredito na possibilidade dele ser deferido. Tá bom? Então, não vou te enganar. Em relação à anulação da prova, é possível, mas não é provável. Tá bom, pessoal? Sucesso, parabéns para você que passou. Cara, eu desejo toda a sorte do mundo, que você faça a melhor prova de redação possível, passe em todas as outras etapas. Eu quero encontrar você fardado na rua para te dar um abraço, para te parabenizar pelo teu esforço. E você que não passou e não está com chances nem com recurso, cara, levanta a cabeça. Eu fiquei reprovado em vários concursos. Isso é normal, entendeu? O que você não pode é desistir do teu sonho, é desistir do teu projeto de vida. Se você tem um pouco mais de idade, você vai ter que direcionar para a Polícia Civil e também para a Polícia Penal. Tá? Pelo menos boa parte dos estados não exige nível superior para a Polícia Penal. Então, direciona o teu foco para Polícia Civil e Polícia Penal ou outros concursos, tá bom? Forte abraço para todos e sucesso!